Olá, turma. Conforme eu solicitei a vocês, né, e nós fizemos a atividade ontem, de preparação para a leitura do conto A Casa Mal Assombrada. Então, eu acredito que vocês tenham lido, né, da página 77, da página 74 até a 77. E esse conto vai falar, né, da família do senhor Berg, né, a família Berg, que é composta pelo pai, a mãe e 3 filhos, que estava procurando uma casa para morar, né? Procurando uma casa e achou um anúncio no jornal. Foi conhecer a casa, achou meio muito barata, mas tinha um problema, né? Era uma casa extremamente estranha, com um mordomo um pouco esquisito. E aí o que aconteceu? Eles acabaram saindo da casa, né? Acabaram desistindo de morar naquela casa, porque vocês que leram sabem que apareceu aí um vampiro, né? Um vampiro, e eles fugiram da casa e nem levaram as coisas, né? E termina o nosso texto com o senhor Berg tomando seu café e lendo o jornal e viu novamente o anúncio da mesma casa, da mesma mansão mal assombrada que ele já havia visto há um tempo atrás. Não é isso? Então aqui é uma rápida resumo do nosso texto para que a gente agora possa ir para a atividade. Nós vamos fazer a atividade da página 78 e 79. Vou explicar aqui para vocês, né? Vocês podem fazer todas no livro. Não precisa fazer nenhuma no caderno, a de português. A segunda questão, ele traz para a gente sobre o conto, se ele foi originalmente escrito em português. Quando vocês voltarem aí para a página 77, lá no finalzinho fala a autora, ó, Lorena Mari, Os Melhores Contos Fantásticos, tradução Fernanda Sucupira. Se tem esse nome tradução, será se esse conto é português, é brasileiro? Ou será se ele foi feito em outro país? Aí você vai refletir e escrever aí. Letra B, quem são os personagens, onde ocorre a maior parte da história e quem foi a criatura que assustou a família para eles abandonarem a casa, né? Na terceira questão, pede para vocês dizerem se o narrador é o narrador personagem, aquele que participa da história, ou é um narrador observador, aquele que só narra, só conta a história, mas ele não é um personagem. Na quarta, ele pede para vocês escreverem aí quando é que a tranquilidade é quebrada. O que acontece para aquela tranquilidade, aquela paz que está acontecendo na história ser quebrada? Aí você vai escrever. A 5 ela é um pouquinho mais difícil, mas a gente fazendo com calma dá certo. Ele tem um trecho do texto, né? Nesse trecho termina assim, ó. Foi difícil para a senhora Berg comer num ambiente tão lúgubre, mas seu marido esfregava as mãos, pensando no bom negócio que havia feito. Nesse momento do conto, o humor do pai e o humor da mãe era o mesmo? A mãe estava sentindo a mesma coisa que o pai? Aí você vai dizer se sim e ou não e por quê. E pede para você circular uma palavrinha de 3 letras que dá oposição. O que é isso? Que dá a ideia contrária. A mãe estava assim, porém o pai estava de outra maneira. Então você vai procurar essa palavrinha no texto de 3 letrinhas que dá a ideia contrária. E na letra B vai marcar dessas palavras que estão aqui embaixo, no entanto, porém e porquê. Qual delas tem o mesmo sentido dessa palavrinha que você circulou? Na página 79, a questão 6 pede para vocês fazerem a leitura desse trecho e circular as palavras que são repetidas. E depois refletir qual é o efeito dessas palavras repetidas. Será se ele queria reforçar alguma coisa? Será se ele queria deixar engraçado? Qual é o efeito que ele quer provocar? Aí nós vamos para a 7. Releia mais um trecho do conto e responda às questões. No meio da noite, começaram a ouvir vozes ao longe que soavam como choros e risos histéricos. Imagine que você queira procurar no dicionário o significado da palavra em destaque. Soavam. De que maneira ela vai aparecer escrita? Essa palavra soava vai aparecer no plural? Não, né? Ela vai aparecer na forma de um verbo. Aí você vai explicar, né? Que ela vai aparecer na forma de um verbo. Como é que fica essa palavra no verbo no infinitivo? Aí você pense aí um pouquinho como é que essa palavra ficaria. Agora, letra B. Agora, copie o trecho que você acabou de reler, substituindo a palavra em destaque por outra de significado semelhante.
Que palavra eu posso trocar por soavam? No meio da noite começaram a ouvir vozes ao longe que soavam ao invés. Que palavrinha você vai trocar soavam ao invés de soavam? Que palavra você vai usar? Aí você pode pensar um pouco e ver que palavra faz sentido colocar aqui ao invés de soavam. Na 8 você só vai voltar lá no texto e vai circular um momento que tem a maior tensão, o clímax da história, aquele momento assim que você tá curioso para saber o que vai acontecer, se a pessoa vai se salvar ou não. Então você vai lá e circula no texto, só isso. E na 9 você vai dizer que impressão o desfecho da história dá ao leitor. Quando o seu Berg tá lendo lá e acha o anúncio novamente, que impressão é que dá? Será se essa casa continua sendo assombrada? Será se esse vampiro continua tentando dar esse golpe nas pessoas, capturar essas pessoas, atacar essas pessoas? Porque o anúncio continua no jornal, né? Qual é a impressão que dá esse desfecho? Então você vai escrever aqui, né? A impressão de continuidade, que essa casa mal assombrada continua funcionando. Enfim, você vai pensar um pouco sobre isso e vai responder a nona questão.